eu tinha acabado de... Estava fazendo uns trabalhos em São Paulo, tinha uma empresa que fazia trabalho em São Paulo, Rio de Janeiro, e tinha voltado para Recife, que ia nascer minha filha. Antes disso, eu comecei aproveitei esse tempinho antes dela nascer para fazer uma viagem e conhecer outros ecossistemas de startup, na época que estava na moda, falar o nome, não sei o quê. E daí eu fui para Nova York, Chile, Argentina, e em Nova York eu fui para um evento que chama Internet Week, que é uma semana de eventos só sobre internet, de vários eventos acontecem na mesma semana. E tive a oportunidade de participar no final de semana desse Startup Weekend, né, que é lá de Nova York, que foi onde deu o estalo, de fato, a gente precisa de uma comunidade assim lá em Recife. O Startup Weekend é um evento que acontece no final de semana e é em cima de um trabalho de voluntários, uma coisa organizada pelas próprias pessoas da comunidade. Eu participei, achei muito massa. Acabou isso, eu fiquei louco lá, voltei para Recife e aí uma semana antes da minha filha nascer ia ter o do Rio, que ia acontecer no Rio. Coincidentemente, estava lá, nesse do Rio, estava na época o Dave McClure, que é o founder da 500, né, o founder original da 500 Startups, e a Bedi, que também trabalha na 500, que estava organizando do Rio. Fui lá, eu participei, conheci uma galera, vi a dinâmica lá no Rio já funcionando. Foi de onde saiu o Easy Taxi. Foi o Easy Taxi, né? Foi. Fui lá. E aí eu tive a ideia de organizar o daqui, de Recife. Beleza, perguntei lá, interagi com a galera, como é que faz, não sei o que, preenche esse formulário aqui. Era a Fundação Kaufman, né? Ali por trás, da época que apoiava o Startup Week. E aí eles deram o plano para a gente poder fazer o daqui. Acho que tem um Google também já, né? Captar patrocínio junto às empresas, tinha tudo bem formatado, sendo que eu precisava fazer uma aplicação e precisava de 3 nomes que trabalhavam na comunidade com startup e tal. Então eu dei um Google, Recife Startup, apareceu nosso amigo aqui, Thiago Diniz, eu nem conhecia, e aí daí começou, eu botei teu nome aqui, consegui o telefone dele, mas disse, botei teu nome, um evento que vai ter, e o outro foi Matheus, meu sócio na Nazar, e André, como é que é o nome de André, que era da Jump? André, não era Araújo não. Acho que é. A gente botou realmente, a gente botou André Araújo. Ele foi organizer. Ele foi organizer também, verdade. É porque na época eu acho que ele era head da Oldby. Exatamente. A gente fala, eu lembro. Pronto, aí a gente começou, deu início e daí começou a relação aqui com o Thiago e enfim. No meu caso também, coincidentemente, na verdade foi um pouquinho antes, né? Foi final de 2010, porque a gente estava sendo incubado no Porto e tal. E na época, assim, a startup da gente já estava com data para morte certa. E uma das coisas que, assim, eu estava avaliando que fazia com que a gente não tivesse material de referência, então eu comecei muito a procurar material fora, né? E aí claramente veio o quê? Vale do Silício, na época Nova York estava bombando também, né? Porque o Twitter, Foursquare, tinha mais uma porrada de startups que estava surgindo em Nova York, e acho que até a palavra de Zeba mesmo, que o cenário de Nova York é muito mais parecido com o de Pernambuco do que o do Vale do Silício. Porque você não tem um mercado de tecnologia pré-estabelecido, de longa data, mas tem um mercado crescente. Naquela época, né? Hoje em dia nem se fala. E aí eu comecei a procurar sobre material de referência e caiu. Fundação Kaufman, Startup Weekend. E eu fiz, cara, eu tenho que trazer alguma coisa para Recife. E aí eu comecei a procurar no Brasil quem estava fazendo alguma coisa. Até Yuri Guitarre, da aceleradora, né? Que foi a primeira aceleradora do Brasil. Ele tinha um evento que chamava Startup Meetup. Aí eu fiz, cara, eu vou tentar trazer isso para Recife. Aí junto com o Inocêncio, que hoje é sócio de Léo, e até Gustavo Monteiro, que agora está na Tempest, né? A gente começou a organizar uns 3, 4 meetups, e apareciam os gatos pingados, veio gente do Rio, procurando as empresas de Pernambuco, que Pernambuco era aquele polo de tecnologia, mas não tinha tanta startup na época aqui, né? Nessa época não, né? E aí assim, eu lembro que eu caí no Startup Week e fiquei acompanhando, assim, na época pelo Twitter. E do nada eu recebi um Twitter, né, do cara, ei meu irmão, passa teu telefone aí.
cara chamado Léo Zeba, né? Aí eu, beleza, passei. Ele fez, botei teu nome pra tu tocar o Startup Weekend de Recife. Eu fiz, oi? Como assim, velho? Mas beleza, bora, né? E aí, assim, foi quando começou a organização do Startup Weekend. Na época, a gente tava com a ideia do Eventic. Já tinha acabado com a empresa que tinha sido incubada, que era a Codemídia. E tava com a ideia de montar o Eventic. E aí, a organização até do Startup Weekend foi o Spark, né? Como é que chama isso aí? Spark. Ou Start. O início. Foi tipo o começo da ideia que veio ser o Eventic, que veio ser fundado tempos depois, né? E aí foi da onde saiu o primeiro Startup Weekend, né? Os perrengues todos que foi para sair, né? Tem lugar, não tem lugar. Onde foi esse primeiro Startup Weekend mesmo? Foi no lá no... Casa Forte? Não, foi num hotel aqui em Boa Viagem. Sim, no Malibu. Foi bem legal que a gente conseguiu trazer investidores de fora, né? Veio a aceleradora 2122, veio o Claudio Nazajon, Startup Farm. E assim, uma coisa que a gente conseguiu foi que eles vieram, eles bancando eles com interesse deles próprios de verem o que está acontecendo aqui, enfim, patrocinaram o pessoal, os meninos que depois abriram o Conecta comigo lá no Poço da Panela, Dodô e Bruno, eles vieram e a partir daqui eles conheceram os meninos, a gente tomou cerveja por aqui, passeou. Eles se apaixonaram pelo lugar e decidiram empreender lá num espaço que era parecido com isso aqui, né? Bem parecido com isso aqui, lá no Poço da Panela, e onde continuou, que foi o próximo Startup Weekend foi organizado lá, né? E foi, eu acho que onde mais... Mas esse do Poço da Panela, eu ainda não estava presente. No Startup Weekend do Poço da Panela. Eu fui pro Meetup, foi. Aí o que aconteceu? Assim, a dinâmica era essa, e assim, a gente participou do Startup Weekend lá em Buenos Aires. Thiago viu com os próprios olhos um cara a gente foi no prédio da Microsoft, lá no Porto Madeiro, puta prédio. Tinha lá no júri fundo que o total dava 100 milhões de dólares para investir. Assim, dinheiro que você nunca ouviu falar, Recife, né? Para exatamente, querendo conhecer. E foi aí que eu tive a ideia de fazer o pitch da empresa da época que eu estava empreendendo, que era o Sequaz, para Vanessa. Ela é uma VC que estava lá organizando o Startup Weekend. E aí eu falei pra ela gostou da ideia, ela perguntou, é da onde? De Recife, tem um bocado de gente lá, em tecnologia e pá. Ela, tem isso mesmo? Tem isso aqui. Ela virou pra mim e disse, olha, se você, ela tem experiência no Vale do Silício, Chile, Argentina, se você conseguir mostrar que tem lá 40 empresas que num clima tropical, fazendo um startup, se você conseguir juntar esse pessoal, eu fecho um voo aqui com os VCs de Israel, não sei de onde, a gente vai para lá, passa o final de semana no hotel, vocês apresentam e a gente volta. Detalhe, até hoje a gente não conseguiu fazer isso. Não conseguiu, exatamente. E aí saiu a ideia do manifesto, do Manguezal e de tentar reunir a galera que estava nesse pensamento aí. Isso foi em que ano? 2011. 2011. Foi 2011. Depois do primeiro Startup Weekend aqui? Logo depois. Foi. Porque em setembro e depois em outubro. Exatamente. Quando eu vi o Startup Weekend foi um sucesso enorme, né, assim, na época. E tinha já a comunidade, entendeu? Era só organizar. Só conectar também, né? Se organizar. Organizar nesse modelo. E aí começou essa coisa do Startup Weekend, popularizou no Brasil, Techstars investiu. Um menino aqui de Maceió, qual é o nome dele? Tony foi trabalhar lá, enfim, a gente foi para o Maceió, assim, na verdade era o passeio do final de semana do Startup Weekend. E o que é legal desse formato, né, que a Manguezal, inclusive, estava começando a fazer, né, essa dinâmica de trazer as pessoas para dentro das empresas, porque as pessoas conhecem as empresas e as empresas conhecem as pessoas. E isso estava acontecendo um tempo aqui, parou mais agora, eu imagino. Talvez ainda esteja acontecendo de forma isolada, mas a gente ainda não trouxe novamente para o grande público, né? A virada cultural, ela é difícil, né? Então, assim, eu até queria que tu falasse, porque, tipo, em 2014 eu saí de Recife. Né? E aí eu continuei 2013, mais. na verdade. 2013. 2013. Zeba viajando pra caramba.
E Eu aí acho que ela meio foi- que continuou. Tu que meio que eu acho que conduziu foi- isso depois, né? Que eu acho que foi justamente o momento em que a gente começou a... Teve os meetups nos coworks e tudo mais, o pessoal ia, conversava, trocava uma ideia, tomava uma cerveja, mas depois as empresas, teve meetup na Guava, lá em Casa Forte. Teve esse meetup objetivo, na assim, Life que as Ray, tinha empresas bastante também. Então, abraçaram. eu comecei e eu percebi que as pessoas começaram a conhecer mais o ecossistema das empresas, indo para as empresas, para os meetups. Então, a gente sabia o que estava acontecendo, as pessoas conheciam, né, quem Quem tá estava lá trabalhando, os engajado, pares, né? e até aquela forma que a gente estava, né, conversando, que eu acho que é uma forma de enxergar os talentos. Você fazendo um meetup dentro da empresa, você acha um desenvolvedor bacana, um designer bacana, uma pessoa que pode ser desenrolada para trabalhar com você. Então, a melhor forma de recrutar e de conhecer talentos é abrindo as empresas para as pessoas, né? E a gente começou a fazer isso lá. Na própria Jump, que é a aceleradora do Porto Digital, tinha muito meetup A também. gente tinha meetup direto. Direto. E aí começou a surgir, acho que foi em 2014, quando você saiu, inclusive, que começou a surgir as partes mais de conversa, né? Um conteúdo técnico antes do meetup, porque realmente antes era mais chegar lá, informal. trocar uma ideia, né? Uma conversa. E depois os conteúdos técnicos começaram a aparecer e depois o network. Isso é muito legal também, né? E a gente era muito de comunidade também, né? Pra querer contribuir de alguma forma. Aí eu olhei aquele site sem pé nem cabeça, só pull request lá, colocando os códigos, as logos. Aí minha gente, peraí, vamos organizar, vamos comunicar bem a Manguezal. E a gente criou a identidade visual da Manguezal, acho que faz uns 2016, por aí, mais ou menos, 17, eu acho, não sei. Né? E aí a gente usou toda aquela ideia de conexão, né, de redes, né, que a logo representa. Melhoramos na interface do Isso, site, tá inclusive já horrível. soube de outra empresa da Manguezal querendo Já incrementar. O que é legal da Manguezal é isso, né, que é tudo muito colaborativo. E é isso, o Então poder de não estar tem, junto, né? não tem aquilo assim, posso fazer? Não, claro, só pode- comunica, né, pra exato, gente se pode organizar, fazer, né? mas de resto é de Exato. todo mundo, né. Na verdade, o Manguebit foi uma iniciativa, né? Eu acho que de trazer pessoas de capital, investidores para cá, para Recife, né? A gente inclusive já está na quarta versão do Manguebit esse ano, né? E imagina, se a gente está na quarta versão, é muita coisa. De um evento feito voluntariamente pela comunidade, né? Pelas pessoas, com patrocínio local, mas não tinha uma instituição grande por trás. É muito difícil fazer algo desse sentido, né? Eu acho que é uma forma também para começar a ver os talentos e começar a pensar em negócio, porque eu acho que a Manguezal, aqui em Recife em si, a gente tem talento, a gente tem desenvolvedores bons, a gente tem designers bons. Agora a gente não tem a questão de como é que a gente vai transformar isso em empresa, em inteligência, em escalar, né? Então eu acho que falta um pouco isso, né? Em como a gente consegue fazer isso, porque como a gente estava falando aqui no começo da conversa, se a gente não trabalhar em termos de negócio para fomentar a nossa comunidade, os cérebros vão começar a sair, como já está tendo um movimento. Na verdade, aumentar, sair mais, exato. É a questão de cultura, né, que a gente tem que criar aos poucos, porque as empresas locais, elas não vão investir na própria cidade, né, se elas não perceberem que isso dá retorno, que isso faz sentido. Exatamente. Então, assim, por isso que, voltando para o Manguebit, né, a gente está falando que eu acho que foi um marco da comunidade enquanto organização, né, para mostrar às pessoas, às empresas e quem tem dinheiro em Recife também, a ver o que a gente está fazendo, a investir mais na gente, né? Na gente eu digo nas pessoas, nas empresas locais e nos eventos locais, né? Então acho que a gente já está no quarto Manguebit esse ano, que vai ser agora em setembro, e assim, eu acho que para mim é uma celebração muito interessante, porque você vê investidores, pessoas de negócios e pessoas que estão lá na ponta, querendo ver o que está acontecendo em Recife, e você pega, por exemplo, um Silvio Meira, que é a super referência aqui, falando com uma startup de estudante que está começando agora. Você chega em Floripa, você tem uma fibra na porta da tua casa com a velocidade Exato. topada, é feito centro da Amsterdã. Tipo, Amsterdã, o centro de Amsterdã tem mesmo de empresa de edição de vídeo. Por quê? Porque é tudo fibra óptica. A Olinda Então, tem agora, viu? A Olinda tem agora. Olinda tem. Então, assim, Fibra óptica na cidade de Aço. é esse tipo de coisa. Tipo, quem tiver, muito possivelmente, a melhor infraestrutura, que foi o caso do Poço da Panela, vai ter maior concentração de empresa, não tem como. pô. Esse Então, a ponto de infraestrutura. infraestrutura é tipo... Que é um ponto base, que a gente sofre. Quem me conhece sabe que eu falo isso desde sempre, mas tipo, não dá para competir, entendeu? A infraestrutura que tem hoje ali, Poço da Panela, Casa Forte, a quantidade de empresariais abertos, disponíveis. 24 horas, com 24 horas, com segurança, com fibra iluminação. óptica na porta. Esse tipo de coisa. Reduz Tanto o é tempo. que na época do Conecta, eu trouxe os meninos aqui, a gente veio aqui. Bora lá, aqui ver a ilha lá, não sei o que, do Recife.
Eu tava com você. Não, aqui não, vamos lá por outro negócio lá, porque tem dificuldade para chegar, dificuldade de... A gente foi visitar um prédio, uma sala que era aqui mesmo, na sede aqui do Porto. Quando a gente chegou, os meninos não sabiam, desceram, um ar-condicionado quebrado de novo, não sei o que, aquela reclamação de infraestrutura, de básica. Lá no... Pronto, a gente tá no prédio lá, na rua de Chacon, bicho, se ligar, resolve. Não tem, é um minuto. É gerador, é 24 horas, é segurança, é estacionamento ali perto, entendeu? É o básico, entendeu? Que é um pouco do que a Logo tá fazendo mesmo. A Logo tem estacionamento. E aí é onde você diminui a diferença, que tipo, você não tem que se preocupar onde você estacionar. A galera, mas isso é problema do primeiro mundo. Mas, meu irmão, a gente tá brigando com o primeiro mundo. Desculpa. Mas é isso. É segurança. É o cara estacionar o carro, não ter medo de ser assaltado, com um laptop que custa 20 mil conto. 20 mil reais na bolsa. Que é o que você usa pro seu trabalho, porque não tem como você programar com um laptop. Não, tem, então, mas... Tem, beleza, mas não vai ser 20 mil, vai ser 10. Steve Jobs já morreu. Não, beleza, não vai ser 20, vai ser 10. Vai ser 10, mas assim, continua sendo dinheiro pra caralho. É uma grana mesmo, assim, a galera com notebook na bolsa e tipo, muita coisa de horário, por exemplo. A empresa da gente presta um serviço de suporte que às vezes precisa trabalhar de madrugada, precisa fazer uma migração, um tipo de coisa que onde tem a janela, é de madrugada, ou em outro fuso horário. Então você tem que fazer isso e aí chega aqui, vem aqui 2 horas da manhã, aqui na ilha para tu entrar na empresa com notebook e não sei o que, não vem. E altas vezes a gente lá no posto saindo de madrugada, varando noite. Tem assalto, tem tudo lá também, não é? É Recife. Disneylândia não. Continua sendo Recife. É Disneylândia não, mas a dinâmica é outra. Acho que a grande questão da Manguezal agora é essas conexões com pessoas de fora e pessoas com, enfim, né, com mais não capital. Só de fora, de dentro. De dentro, mas que tem de fora. De dentro, fora Recife e internacionalmente falando também, né? Porque eu acho que a gente tem uma base boa. Eu posso, pelo que eu estive agora, inclusive nos 3 últimos anos agora, vendo a comunidade da base, das pessoas que estão surgindo, a gente está conseguindo se organizar em termos de comunicação, os eventos estão sendo mais alinhados, porque antes a gente era uma bagunça, cada um que fazia a sua iniciativa. Então eu acho que a base está tranquila, acho que a gente tem uma base de pessoas conectadas, a gente tem acesso à informação. Se uma pessoa hoje está querendo empreender ou está querendo começar alguma coisa inovadora, ela vai ter recursos, ela vai ter com quem falar, mas eu acho que quando chega num topo, a gente não tem esses contatos. Você tem no Vale do Silício gente contratada para fazer conexão, que são os community managers. Você tem em vários polos, como o próprio Floripa, que tem pessoas contratadas para poder fazer conexão. Então assim, e aí eu, para mim, a meia culpa, não é nem meia culpa, é tipo entendimento da situação. Se a gente também não tiver pessoas que a função dela seja fazer conexões, porque tipo, tu com tua empresa, tu tem que botar a cabeça para baixo, programar, correr, não sei o que, atrás de investimento. Então assim, e tem diferentes estágios de pessoas, tem diferentes estágios de empresas. De então, negócio. E aí eu acho que uma das coisas que muito está faltando aqui é, por exemplo, cadê o Community Manager da Inloco tocando o Mangue Beat? Não tem. Cadê o Community Manager da Tempest? E você sabe que lá em São Francisco, todo evento tem um cara do Twitter, um cara do não sei o quê, um cara do outra escala, né? Então, assim, é outra escala, então isso talvez justifique ter esses caras lá, entendeu? Então, assim, é outra escala, os caras mais... a Inloco patrocina os eventos aqui, a Tempest está patrocinando. Patrocinando, mas aí falta mais. Sim, não, falta mais, mas tipo... É outra escala, a gente não tem que ver que hoje a situação é de um jeito, lá já é de outro jeito. Então, assim, lá não falta capital, não falta. Tem que ir para ver que não falta. Então, assim, tem dinheiro para tudo, só falta gente para fazer. Aí os caras dão um jeito, aí, pô, tem que ter community manager, tem. Mas aqui falta capital, falta negócio e falta gente, falta tudo. Então é mais difícil, né, do cara organizar nesse negócio aí. Esse buruçu. Mas eu acho que algumas empresas, acho que a gente está no caminho de perceber isso, né? Não está ideal, claro, obviamente, mas os community managers das empresas já estão surgindo, já estão acessando ali onde é que está acontecendo os eventos mais interessantes, onde é que tem pessoas, né? Lá no Centro de Informática, quando eu trabalhava até há pouco tempo, teve uma empresa lá que chegou, a Vetex, que está chegando agora aqui em Recife, querendo apoiar os eventos dos estudantes. E aí, a Vetex contratou a manager de Recife para ficar em Recife. Para ficar em Recife, exatamente, né?
E aí eu acho que esse movimento, aos poucos, a gente vê assim, os respiros, Isso. sabe? De começar a perceber que faz sentido Isso. e eu acho que esse é o caminho. Agora eu fiquei com uma dúvida nesse papo todo. É. Porque como a gente conversou até um pouco antes, como é que a gente consegue, por exemplo, competir com as empresas de fora que pagam $10.000 para os nossos desenvolvedores, designers? Então, aí a gente que tem que dar um pagar. pulo. Porque a gente não tem dinheiro. O que é que a gente faz? Tem dinheiro, esse é o ponto. Tem dinheiro, Onde é que tá o por dinheiro? exemplo. Onde é que está o dinheiro? É. É na conexão com fora, Exato. é levantando capital estrangeiro, como a Logo fez, ou como a eu não sei quem for, os investidores da ACA, mas os caras estão... Como é que a gente traz esse dinheiro para cá? É, Acho que veja essa é a só, pergunta. exatamente. Tem que ir veja lá, só, pegar Andrezinho- o dinheiro, voltar e montar. Então Eu tem acho que que ter é. esse fluxo. O Andrezinho retorno não foi tá lá vindo, fora né? e levantou $20 milhões. Não é pouca grana não, galera. É Até grana por pra valores caramba. de lá, é jogo de lá, entendeu? É jogo Mas- de lá, empresa de $100 milhões que levanta isso, entendeu? É outro patamar. Então assim, ele não deu jeito lá, tem um jeito, entendeu?